Olá, bem-vindo à disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho de Processos Industriais. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula nós veremos algumas métricas estatísticas para acidentes e perdas na indústria. Um programa de segurança bem-sucedido, ele é composto de 6 principais ingredientes para que eu consiga estruturar esse programa de forma que ele seja eficaz. Nós primeiro precisamos de sistemática, ou seja, de uma metodologia para registrar o que precisa ser feito, para fazer o que precisa ser feito e para registrar as tarefas necessárias que tenham sido realizadas. Então é importante que essa metodologia, essa sistemática, ela seja feita de forma clara por todos os envolvidos em um processo. Em segundo lugar, nós precisamos de atitude positiva da equipe que está trabalhando com o processo e com esse sistema de segurança. Isso inclui, então, fazer a parte do trabalho que é necessária para se obter o sucesso na segurança de processos. Em terceiro lugar, nós precisamos de fundamentos, então as pessoas envolvidas em estabelecer o programa de segurança, elas precisam utilizar fundamentos de segurança para o processo, para o projeto, para a construção, para a operação dessas plantas. É importante que todas as ações elas estejam fundamentadas, né, nessa metodologia de segurança, nos conceitos que nós temos em torno de segurança para plantas químicas. Em quarto lugar, nós temos de extrema relevância a questão da experiência, onde nós traremos, além da experiência das pessoas envolvidas na equipe de segurança, a experiência histórica que precisa ser analisada para que não se repita erros que já ocorreram aí em outros acidentes industriais. Nós temos ainda também a questão do tempo, onde eu preciso de tempo para estudo, de tempo para realização do trabalho, para registros, para compor um histórico. Então, eu não posso acreditar que para ter um bom programa de segurança, um programa de segurança bem sucedido, isso pode ser feito de forma rápida, de um dia para o outro. É necessário que se tenha esse tempo aí, inclusive para repassar essas experiências, para treinar as pessoas, né? Um programa de segurança bem sucedido, ele leva isso em conta, que será necessário um tempo até mesmo para conscientizar todos os colaboradores que estão envolvidos naquele processo. E por fim, em sexto lugar, e não menos importante, o programa de segurança, ele coloca o indivíduo, ou seja, você, né, no caso, remetendo ao Y ali do nosso programa de segurança, o safety, ele coloca essa responsabilidade individual. Não adianta eu ter um bom programa de segurança se eu não assumo a postura enquanto indivíduo que participa daquele processo de contribuir, né, de ser responsável para que esse programa de segurança funcione. Então, esses 6 passos, eles são extremamente importantes para que um programa de segurança seja bem sucedido em uma indústria. Algumas informações, elas são muito importantes para que a gente consiga mensurar aí alguns aspectos relevantes sobre segurança de processos, tá? Então, as estatísticas de acidentes, de perdas, elas são métricas importantes para se efetivar, né, os programas de segurança, porque elas conseguem determinar se um processo ele é seguro ou se um procedimento de segurança ele está funcionando efetivamente a partir dessas métricas. Nós temos muitos métodos estatísticos disponíveis para caracterizar a incidência de acidentes e de perdas, tá? Mas nós vamos focar nessas aulas em 3 métodos principais que se utiliza principalmente nas indústrias. É bom nós ressaltarmos que nenhum método sozinho ele é capaz de mensurar todos os aspectos de segurança, mas eu posso trabalhar em conjunto com todas essas métricas para conseguir estabelecer o panorama do meu processo
na questão de segurança. As métricas que nós vamos trabalhar nessa aula são as taxas de ocorrência de OSHA, as taxas de acidentes fatais e a taxa de fatalidade ou de mortes de pessoas por ano, tá? Os três métodos, eles reportam o número de acidentes ou de fatalidades para um número fixo de trabalhadores durante um período específico. Nós veremos como cada um deles administra, né, e registra. Nós veremos como cada um deles administra e registra essas fatalidades de modo particular. O OSHA, ele significa a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, e ele é responsável por garantir nos Estados Unidos, por exemplo, que os trabalhadores tenham um ambiente de trabalho seguro. Essa estatística, ela se baseia em casos por 100 trabalhadores por ano. Então, ela está diretamente relacionada ao número de horas trabalhadas, ao número de horas que o trabalhador é exposto, né, ao perigo. Ela fornece informações específicas sobre fatalidades. Então, OSHA, ele é calculado pelo número de lesões e doenças. É a única das três métricas que nós vamos apresentar nessa aula que leva em consideração também as lesões, né? Ela relaciona, então, esse número de lesões a cada 20 mil horas de exposição. Essas 20 mil horas, elas são consideradas em 50 semanas de trabalho por ano, vezes 40 horas por semana, para 100 trabalhadores. E isso é relacionado, então, pelo total de horas trabalhadas por todos os funcionários nesse período. Essa métrica também pode ser calculada a partir dos dias de afastamento que se teve ao invés do número de lesões e doenças aí por período, tá? Mas mais comumente esse cálculo é feito pelo número de lesões e de doenças. A taxa de ocorrência de OSHA, então, ela vai te fornecer essas informações para todos os tipos de lesão e doenças, incluindo fatalidades, tá? Isso permite que se tenha uma representação dos acidentes de trabalho melhor do que quando eu me baseio apenas em fatalidades. Porque, por exemplo, eu posso ter uma planta que tem pequenos acidentes que resultam em lesões, mas não resultam em fatalidades. Mas esses acidentes que resultam em lesões, eles também trazem aspectos relevantes para a segurança e eles também precisam ser minimizados. Então, utilizar a OSHA nesse caso é de grande vantagem porque eu vou ter essa outra perspectiva, não apenas baseada nas fatalidades. A taxa de acidentes fatais, também conhecido como FAR, ela vai reportar então o número de fatalidades em relação a 1.000 funcionários trabalhando por toda a sua vida. Quando se fala em toda a sua vida, são considerados como trabalhando um total de 50 anos, que é o equivalente a 10/8 horas de trabalho. A taxa de acidentes fatais, então, ela pode ser calculada pelo número de fatalidades relacionado com essas 10/8 horas, dividido pelo total de horas trabalhadas por todos os funcionários nesse período. Então, tanto o OSHA quanto o FAR dependem do número de horas de exposição ao perigo, diferente da nossa terceira taxa, que nós veremos agora, que é a taxa de fatalidade. A taxa de fatalidade, então, ela considera o número de mortes de pessoas por ano, independente das horas realmente trabalhadas, e ela é útil quando a gente não tem como definir muito bem essas horas de exposição ao perigo. O número de fatalidades, então, ela vai relacionar essas fatalidades com o número total da população aplicável para aquela análise. Nesse caso, então, o empregado que trabalha, por exemplo, 10 horas tem um risco total maior do que um que trabalha 8 horas quando a gente pensa em OSHA e em FAR. Mas quando nós pensamos na taxa de fatalidade, essas horas de exposição, elas não terão relevância para o cálculo da nossa taxa. Então, nós temos ali
o número de fatalidades relacionado com o total de pessoas na população aplicável. Eu consigo converter FAR em taxa de fatalidade e vice-versa, mas eu não consigo converter OSHA em nenhuma das outras duas, porque eu também considero lesões em OSHA diferente das outras duas taxas. E aí, nós entramos em uma pergunta que ela é constantemente feita, né? Porque a gente considera a indústria química como uma indústria não segura por todos os riscos que estão envolvidos para essa indústria. Mas por que se preocupa tanto com relação à segurança das plantas químicas? Uma coisa que é importante a gente pensar nesse caso é que a indústria química, o grande problema dela é que nós consideramos uma indústria não segura justamente pelo potencial que eu tenho de mortes quando ocorre um acidente. Só que nesse caso, as estatísticas de acidentes ela não incluem informações sobre o número total de mortes em um único acidente. E isso acaba levando a conclusões erradas. Então, eu preciso entender que a segurança ela é muito importante justamente por essa proporção. Mas não quer dizer, por exemplo, quando eu analisar essas taxas, que a indústria química vai ter uma taxa muito alta de FAR, por exemplo. Vamos analisar aqui alguns dados para que a gente consiga ter aí uma dimensão disso. Se nós considerarmos duas plantas químicas, essas plantas químicas elas têm uma probabilidade de explosão e devastação completa igual a 1000 anos, ou seja, a cada 1000 anos eu posso ter um acidente nessas proporções. Se a primeira planta ela emprega um único operador, quando ela explode eu tenho uma única fatalidade. A segunda planta, com 10 operadores, eu teria 10 fatalidades. Quando essas plantas explodem, então, eu tenho taxas aí de fatalidade diferentes, mas a FAR e a taxa de OSHA, elas são as mesmas. Por quê? Porque o tempo de exposição ali, ele faz diferença nisso, tá? Porque eu tenho um número maior de horas expostas correspondentes, e isso também é refletido no número ali de lesões e de operadores envolvidos. Mas quando eu olho para um único operador, o tempo de exposição, né, o risco ao que esse operador está exposto, ele é o mesmo quando eu analiso, independente de ser um operador numa planta ou 10 operadores. Então, analisar só a taxa de fatalidade, ela pode te levar a ter conclusões equivocadas, tá? E é por isso que a gente tem essa natureza, né, da natureza humana, de perceber o acidente como muito grave quando tem muitas vidas envolvidas e se perde, né, muitas vidas. E aí o potencial de perda de vidas da indústria química faz a gente pensar que ela não é segura. Mas se nós analisarmos as métricas da indústria química, nós veremos que elas não são assim tão graves, considerando outros tipos de atividade. Então, nessa tabela, eu trago aqui o tipo de atividade, tá? Nós temos aqui atividades industriais diversas, quanto foi reportado de mortes ali, quantos dias ausentes de trabalho, a taxa de fatalidades e o FAR em determinado período. Se nós olharmos a agricultura, ela tem, e aí nós estamos falando de atividades de agricultura que envolvem colheita, né, plantio e também a parte de criação de gado e outras atividades de origem aí que tem produtos de origem animal. A agricultura, ela reportou cerca de 6,1 fatos em 2017, enquanto a indústria química e produtos associados reportou 3,3. Se nós olharmos a fatalidade que foi calculada ali para 10 a 15 empregados, tá? E isso dá aí 100 mil empregados, então. A agricultura, ela tem cerca de 24,1 mortes
para cada 100 mil empregados, enquanto a indústria química ela tem cerca de 2 mortes e meia ali para cada 100 mil empregados. Notem que é um número bem alto se a gente comparar a agricultura com a indústria química. Se a gente pegar ainda a parte de mineração e carvão, esse número é ainda maior. O que eu quero dizer com isso, né? É que nós temos aí, então, atividades que parecem potencialmente perigosas, mas justamente pelo potencial de perdas quando eu tenho um acidente. Mas se a gente verificar a ocorrência de acidentes, ela é muito menor em certas atividades, tá? Uma coisa que também é importante, se nós pegarmos a FAR, tá? Essa FAR veio do Reino Unido, essas informações, a parte da construção, a indústria da construção, ela tem cerca de 10 ali fatalidades, tá? Enquanto eu pego a parte química e de produtos associados, eu tenho em torno de 2,4 aí fatalidades. Agora vamos analisar então essa mesma métrica, tá? Para atividades não industriais comuns. Então, se a gente verificar ali, viajar de carro, se a gente comparar viajar de carro com viajar de bicicleta, tá? A FAR de viajar de bicicleta é muito maior, quase o dobro do que para viajar de carro. O que ocorre isso? O que isso indica? Que viajar de carro é muito mais seguro do que viajar de bicicleta, né? Só que nós precisamos verificar a questão das horas expostas, né? Você fica muito menos exposto quando você viaja de carro do que de bicicleta. O mesmo eu tenho, por exemplo, para alpinismo. Se a gente verifica, alpinismo, ele é muito mais perigoso do que viajar de carro. Só que o número de horas expostas para o alpinismo é muito menor do que o número de horas expostas para carro. Então, nós precisamos aí considerar essas questões. Inclusive, por isso que o número total de fatalidades para viajar de carro, ele é muito maior do que o número de fatalidades quando a gente olha para o alpinismo. Justamente porque eu tenho essa questão aí do tempo de exposição a risco. Isso significa que analisar de forma isolada uma dessas métricas faz com que nós tenhamos percepções erradas sobre determinada atividade. É importante que essa análise, então, ela seja feita sempre em conjunto. É importante que a equipe de segurança ela seja uma equipe multidisciplinar e que esteja sempre aí, então, embasada com os fundamentos necessários. E é também importante a gente considerar aqui que essas métricas elas são relativas a mortes e lesões, mas nós também precisamos pensar na questão de perdas de patrimônio e perdas ambientais, que não foram tratadas nessas métricas. Elas também precisam ser consideradas para se desenvolver um bom programa de segurança. Essas são as referências utilizadas na nossa aula. Obrigada e bons estudos!